Meus irmãos, na semana passada eu fiz a seguinte citação do pastor John Stackhouse. Quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos nos tornar qualquer coisa e de qualquer um. Quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos nos tornar qualquer coisa e de qualquer um. Precisamos ter muito claro na mente qual a nossa identidade como povo de Deus, como igreja do Senhor. E começamos naquela noite, semana passada, a refletir na Bíblia como nós podemos encontrar respostas para as perguntas: quem é a igreja? Por que existimos como igreja? Qual o propósito da nossa existência como igreja? E naquela ocasião, nós vimos um breve relato histórico acerca da história bíblica. Talvez a maioria de nós estude a Bíblia abordando uma história de cada vez. Isso porque pensamos, talvez erradamente, que a Bíblia seja uma coletânea de histórias desvinculadas, separadas, desligadas entre si, sem nenhum propósito. Mas podemos ver na semana passada que a Bíblia é uma história só. A história com Deus no centro e Deus conduzindo a história. A história que Deus está escrevendo. A história de um Deus que quer restaurar a sua criação, porque essa criação se perdeu, se distanciou dele. Assim, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Nós vamos fazer juntos a leitura do verso de número 21. Esse é o texto da nossa reflexão nessa noite. Onde nós vamos basear para o tema Deus missionário. Deus, o nosso Deus, é o Deus missionário. E é sobre isso que a Bíblia trata. Aquilo que Deus começou a fazer e um dia se completará. Meus irmãos, a Bíblia sempre revelará para mim e para você a pessoa de Deus e os seus propósitos para a nossa existência. A Bíblia não trata de mim e de você, a Bíblia trata de Deus. E eu e você fazemos parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 21, mesmo assentados, como vocês se encontram, façamos com reverência, como Deus falando comigo e com você, a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos ler mais uma vez só essa segunda parte, a partir do assim. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Na mensagem da semana passada, eu falei de Gênesis até o início dos Evangelhos. E eu vou fazer uma breve recapitulação só para você ter em mente e a gente então seguir atualizado. Deus cria todas as coisas, cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e toda a sua criação está em plena harmonia. Criador, criaturas e toda a criação. Mas o homem resolve ser autônomo, viver conforme a sua própria lei, e deixa de ser teônomo, viver conforme a lei de Deus. Então ele não quer mais obedecer e seguir as leis de Deus, mas as suas próprias leis. Mas isso o leva a desligar-se de Deus porque ele desobedece. E o pecado, então, entrando no mundo, desestrutura essa relação harmoniosa entre criação, criador, criatura. Mas Deus tem um propósito. Esse homem que foi condenado à morte eterna, não tendo mais acesso a Deus, está completamente desligado do Senhor. Não tem nem mesmo acesso ao jardim do Éden. Todavia, o propósito que Deus tem vai se cumprir. Jó, depois da sua experiência, vai afirmar categoricamente e convictamente: Deus, nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Então Deus tem um plano. Ele quer que essa criação dele viva, se relacione com ele em harmonia perfeita, eternamente. O que é que Deus faz então? Ele começa a agir para restaurar toda essa sua criação. Deus começa a agir para resgatar tudo aquilo que se perdeu. Então, de Gênesis, capítulo 1 até capítulo 11, nós vamos Deus criando, o povo se perdendo, se afastando, se atolando no pecado, e no capítulo 12, nós começamos a ver a ação missionária de Deus. Deus chama um homem, a partir desse homem ele diz que vai criar um povo, e a partir desse povo ele quer abençoar todas as nações da terra. A partir de Abraão, Deus vai criar o povo de Israel, e a partir do povo de Israel, Deus quer chamar todas as nações a adorá-lo. Nós vimos que esse povo caminha pela história do Antigo Testamento e não consegue cumprir o propósito de Deus. E aí nós chegamos no Novo Testamento, quando Jesus Cristo vem para reunir esse povo de Deus, para que esse povo de Deus continue cumprindo esta missão que é do próprio Deus. Se você leu a pastoral, não faça isso agora se não leu. Eu escrevi que geralmente nós entendemos que o missionário é aquele ou aquela que deixa seu lar, sua terra, sua família, seus amigos, talvez sua profissão, renuncia a muitas coisas e parte para uma terra distante para anunciar o Evangelho, proclamar a sua fé fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu também digo ali que, ainda que isso não esteja incorreto, e não está, ainda que isso seja correto, ser missionário é mais do que isso. O dicionário afirma que missionário é aquele que se dedica a pregar uma religião, a catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé, especialmente entre povos pagãos. Mas também aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. E eu então propus uma definição de missionário. É aquele que promove o conhecimento da sua fé onde estiver, em cumprimento a um objetivo específico. Missionário é aquele que promove o conhecimento da sua fé em cumprimento a um objetivo específico. Bem, isso então alcança mais pessoas do que simplesmente aquelas que a gente tem uma visão quando falamos em missionários. Deus missionário. Por que essa afirmação? Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus vem a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo. Deus vem a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus está tão comprometido com o seu propósito de restaurar a sua criação, que depois que ele viu que chamando esse povo, para ele, o povo de Israel, isso não foi possível se cumprir, Israel não conseguiu ser um povo santo, uma nação santa, que atraísse a si as pessoas para conhecer o único e verdadeiro Deus, não conseguiu ser um povo diferente em meio às nações, pelo contrário, foi corrompido e quis viver como as nações. Deus então decide vir, ele se encarna. Deus vira gente. Deus, o Criador do universo e de todas as coisas, se limita num corpo afetado pelo pecado, porque é um corpo que sente dor, é um corpo que sangra, é um corpo que tem fome, que tem limitações. E Jesus diz: o Pai me enviou. Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Maria e José, é também o filho do Deus vivo. Jesus, portanto, é o Deus homem,
Abra sua Bíblia, deixa marcado aí o 20 e 21, se você ainda não memorizou. Abra lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 30. Olha essa verdade gritante para mim e para você. Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ela vai ter um filho. Ela é gente. Vai gerar gente. Mas olha o verso seguinte. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora está falando que esse Jesus é Deus, porque ele vai reinar eternamente, o seu reinado não terá fim. Jesus, portanto, meus irmãos, é Deus que se faz carne, que se torna gente e vem habitar nesse mundo. João capítulo 10, verso 29 e 30. Olha só como que João nos ensina. Jesus falando aos judeus. João capítulo 10, verso 29 e 30. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está declarando? Que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Jesus, portanto, é o Deus missionário, porque o Pai o envia para essa terra, e o envia com um propósito, o envia para proclamar a boa notícia que Deus vai restaurar um povo para si. Jesus vem a esse mundo para cumprir uma missão. Dizer para você: eu vim para resgatar a sua vida. Eu vim para te reconciliar com Deus. Porque você está perdido. Você está condenado a uma morte eterna. Não tem solução para você em você mesmo. Somente se você confiar em mim e entregar a sua vida a mim. Jesus, então, vem para revelar à humanidade o propósito do Criador de restaurar a sua criação que ele iniciou lá no Éden. Assim como o Pai me enviou. Pensa nisso. Jesus vem para trazer libertação a escravos. Jesus vem para reconciliar consigo, dando uma vida verdadeira a todos os que estão perdidos. Abra, capítulo 6 de João. Olha essa declaração do próprio Senhor Jesus. João, capítulo 6, a partir do verso de número 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eis um missionário renunciando à sua própria vontade. E isso não é por obrigação, isso não é por medo, isso não é por culpa, isso é por adoração, isso é por reverência. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Porque se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, essa palavra é a sua realidade. Jesus Cristo veio para dar para você vida, cumprindo a vontade do Pai que o enviou. E isso é maravilhoso. Isso deve gerar em você uma gratidão tremenda, por reconhecer que em você não havia nada que pudesse levar Deus a te amar. Mas por causa do seu propósito, lá no Gênesis, de criar e relacionar com Ele, Ele veio aqui. Deus vem ao mundo na pessoa de Jesus Cristo
assim como o Pai me enviou, Deus é missionário. Mas tem uma segunda parte nesse versículo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa palavra mostra que Deus está agindo através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando para os seus discípulos isso aqui. Ele já falou antes, no capítulo 17 de João, na sua oração. Ele está orando ao Pai e ele ora acerca disso. Agora ele já morreu e ressuscitou e está dando as últimas palavras antes de subir para o céu. Antes de voltar para a sua terra. E ele então reúne os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, assim como eu sou um missionário, eu também envio você. Então essa palavra é para todos os discípulos de Jesus. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para todos os discípulos de Jesus. Todos os que creram e já receberam a vida eterna são enviados ao mundo. Todos. Para todos que foram impactados pela verdade do Evangelho, que desfrutam de uma vida abundante em Jesus Cristo, é essa palavra. Fomos enviados ao mundo. Estamos no mundo como missionários. Quem são esses discípulos? Eu, você, a igreja de Jesus. Olha só o versículo aqui. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Abre em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Olha o testemunho de Paulo sobre o que Deus fez. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, falando de Jesus, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus deixou comigo e com você a responsabilidade de continuar a sua missão, de levar o Evangelho a todas as nações, para que povos possam pertencer a essa família de Deus. A igreja do Senhor, eu e você, que somos imagem e semelhança, que somos parecidos com Ele, que temos atributos do Senhor, temos o privilégio de também proclamar essa verdade. João, capítulo 17. Já citei a oração e quero ler alguns versículos dessa oração, para isso ficar mais vivo para mim e para você, de que Deus está agindo através da pessoa de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que está em mim e você, e esse Jesus Cristo que se revela ao mundo como a igreja, a partir da igreja. Capítulo 17 de João. Acompanhe a leitura, por favor, a partir do verso de número 20. Jesus está orando, está falando com o Pai, e ele então diz assim: não rogo somente por estes, os seus discípulos que estão com ele enquanto ele está orando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, eu e você que queremos, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que nós vamos ser um com ele? Para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E Jesus vai reafirmando sempre que ele é um com o Pai. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ele está em nós. Jesus habita em nós. Jesus, que mora em mim e em você, que é o cabeça da igreja, mostra ao mundo, através da igreja, o propósito de Deus. Deus é missionário, e Deus continua sendo missionário. Jesus continua sendo missionário, através da sua igreja, que agora representa-o nesse mundo. Meus irmãos, note, tudo começa com Deus. Ele
é o Criador. E Ele vem como missionário. Ele vem aos perdidos. Ele vem buscar aquele que se perdeu. De forma graciosa, porque não há nada nesses que pudesse gerar algum mérito para que ele pudesse fazer isso. Ele simplesmente vem para mudar a minha e a sua vida e de todos aqueles os quais ele escolheu, para um relacionamento profundo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Seu coração enche de gratidão por isso. Pensar que você, que já crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, estava condenado ao inferno, condenado a uma morte eterna, condenado a uma existência distante do Deus santo, verdadeiro, justo, amoroso. Em vez de ter uma vida sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem lágrimas, uma vida de eterno choro, de eterna dor, de eterno sofrimento. E de repente isso muda, você não vai mais passar por isso, porque simplesmente Deus veio até você e te chama para uma vida com Ele. E diz: deixa eu cuidar da sua vida, ande conforme as minhas leis, deixe eu ser o Deus sobre você, entregue o seu coração para eu cuidar dele. E não querendo viver conforme o seu desejo particular. Já pensou que você é o alvo dessa missão graciosa de Deus se encarnar e vir a esse mundo como missionário? Você. Mas não apenas você. Toda a igreja, o seu povo. Mas não apenas a igreja, todos aqueles que ainda não são povo, mas que virão a ser povo quando ouvirem a mensagem. O nosso Deus é Deus missionário. Ele veio me buscar, Ele veio te buscar, para uma vida plena com Ele. Essa vida será plena na eternidade, mas já usufruímos dela aqui, porque Jesus disse que nós temos a vida eterna, não teremos a vida eterna. A vida de Deus já habita em mim e em você, por causa da habitação do Espírito Santo. Que resposta você dá diante dessa verdade? Deus veio a esse mundo por você. Jesus Cristo deixou toda a sua glória por você. Jesus, santo, vem habitar num corpo limitado e afetado pelo pecado por você. Jesus se entrega na cruz, morre pagando pelos seus pecados. Ele não pecou, ele era inocente. Mas todo o seu pecado é retirado de você e colocado sobre Jesus Cristo. E Ele morre por você. Que resposta você dá a isso? Que resposta você dá a isso? A primeira resposta é de adoração. A primeira resposta minha e sua é de adoração a esse Deus. Reconhecer que somos privilegiados, reconhecer que a graça nos alcançou, reconhecer que esse amor dele tem nos transformado dia a dia. Essa é a primeira resposta minha e sua. Desejo de viver para esse Deus, de ser santo para esse Deus, de obedecer à vontade desse Deus. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta: arrependimento. Como não se arrepender do jeito que vive, quando a gente se coloca nesse cenário de um Deus maravilhoso, que veio por você e que te ama profundamente e que continuamente te perdoa quando você se arrepende e chega diante dele e pede perdão. Então a segunda atitude é arrependimento. Senhor, me perdoe e me ajude a viver para ti. Terceira atitude, terceira resposta: Senhor, eu me entrego, eu quero cumprir a tua vontade, porque se o Senhor me criou a sua imagem e semelhança, e é missionário e fez tudo isso, eu também quero ser. Eu quero viver para ti, eu quero torná-lo conhecido, porque isso enche tanto o meu coração que eu quero mostrar para as pessoas quem o Senhor é. Eu quero mostrar para as pessoas como elas podem ter uma vida de verdade,
E não isso que elas têm experimentado nesse mundo fútil. Algumas respostas que eu e você podemos dar à luz da graça de Deus, o missionário que veio me buscar, que veio te resgatar. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não foi resgatado porque não entregou a sua vida a Jesus. Porque o resgate de Jesus, a salvação em Jesus, ela só se concretiza quando você reconhece a sua vida de rebeldia, de andar conforme a sua própria escolha, conforme as suas próprias decisões, conforme a sua própria lei. Quando você abandona isso e fala assim: Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor, eu quero viver conforme o Senhor planejou para mim. Eu quero experimentar aquela vida plena que o Senhor preparou lá no Éden, antes do pecado, para Adão e Eva. Então eu me arrependo e entrego a minha vida para que o Senhor me guie. Talvez essa seja a sua realidade. O convite de Jesus para você nessa noite é: deixe eu cuidar da sua vida. Você só precisa fazer uma oração, reconhecendo: eu sou pecador e eu preciso do agir do Senhor Jesus na minha vida. E Ele vai transformar você. Creia naquilo que Jesus fez por você e entregue a sua vida a Ele. Eu convido você para fechar os seus olhos. Todos nós que já pertencemos ao Senhor, que temos essa vida e que fomos alcançados por esse Deus missionário. Mas também aqueles que estão aqui nessa noite, que porventura ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. E fechar os olhos para olhar para dentro, para o próprio coração, e num exame corajoso, ver como você tem respondido a essa graça maravilhosa do Senhor, de um Deus missionário que veio para te resgatar, veio trazer para você a boa notícia de que Ele está te restaurando àquilo que foi criado no original. Ele quer trabalhar na sua vida, Ele restaurar a sua vida, transformar a sua vida, para você voltar àquilo que Ele preparou lá no início.